no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que já é comum no Brasil, que já está bem comum, que é laudo de reforma instituído pela NBR 16.280. Quem mora em apartamentos e precisa fazer uma reforma, às vezes se depara com esta situação do pedido de uma ART. Na realidade, o que você precisa é de um laudo técnico de reforma. Você precisa apresentar para este condomínio este laudo técnico. Em primeiro lugar, o que é importante a gente entender sobre este laudo técnico? Ele é instituído pela NBR a 16.280, que é uma norma técnica que dá as diretrizes e requisitos para a realização de reforma em uma edificação. Para que serve estes requisitos? Para que serve estas diretrizes da NBR 16.280? Elas servem para garantir a segurança, a qualidade e a durabilidade aí da edificação em um todo, num conjunto, porque quando você mora em um prédio, a responsabilidade daquele prédio é de todos os moradores, de todos os apartamentos. Daí a importância de ter uma norma técnica que regulamente uma reforma dentro de um apartamento. Por quê? Algo que pode acontecer em um apartamento vai interferir em todos os outros apartamentos, ou seja, em todo o conjunto do prédio. Também serve esta norma técnica 16.280, esta NBR, para garantir procedimentos para a execução da reforma. Serve para cumprir e garantir que você vai executar a sua reforma de forma segura, de forma que tenha uma qualidade e que de forma que tenha a garantia da durabilidade daquela edificação. Então, esses procedimentos, eles só são cumpridos e são garantidos quando se tem um profissional responsável para fazer este laudo técnico, para fazer estas diretrizes da reforma. Então você deve imaginar o seguinte: a partir da NBR 16.280, você precisa comunicar ao seu condomínio que você vai fazer uma reforma no seu apartamento. Não é toda a reforma. Se você vai apenas pintar, você não precisa de um laudo. Você só precisa comunicar ao seu condomínio que você vai pintar, você vai fazer uma pintura no seu apartamento. Mas situações nas quais você precisa retirar um piso, substituir uma pia, substituir aquela bancada que é embutida na parede, fazer uma reforma do seu banheiro, trocar os revestimentos de parede, trocar o piso do seu banheiro, da sua cozinha, e demolir uma parede, aí sim, você já deveria imaginar que para fazer uma demolição você precisa apresentar este laudo técnico. Então, para esses tipos de reformas que eu acabei de citar, você precisa contratar um profissional para fazer um laudo técnico. Este laudo técnico, ele é um texto que vai descrever tudo que precisa ser feito de reforma neste apartamento, as características conjuntas do prédio em um todo, as características atuais do seu apartamento e as características que ele ficará após a execução da reforma. Quais profissionais podem fazer esse laudo e emitir a ART, a anotação de responsabilidade técnica? No caso de engenheiros, então você já sabe que o engenheiro pode fazer este laudo de reforma. Ele vai emitir o laudo, o documento, que é um relatório contendo toda a descrição do prédio, a descrição do seu apartamento, da sua edificação e a descrição da reforma que você vai fazer. E também existe o arquiteto. O arquiteto pode fazer este laudo de reforma. O arquiteto vai emitir um documento parecido com a ART, só que tem o nome de RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. E também existe o técnico em edificações que pode emitir este laudo, com a emissão também da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Tanto a ART do engenheiro técnico em edificações quanto a RRT do arquiteto precisam ser registradas lá no Conselho de Classe, lá no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. Estes profissionais vão registrar este documento informando que ele fez um laudo, que ele fez um projeto e que ele vai fazer uma reforma em tal edificação, em tal localização.
este documento, então, é anexo a este laudo e entregue para o cliente. O cliente vai, então, apresentar essa documentação para o seu condomínio. Após estas apresentações de documentação é que vai se iniciar a obra, porque neste laudo vai ter a descrição do prédio, a descrição do apartamento, a descrição dos serviços que vão ser feitos lá naquele apartamento, remoção de piso, como vai ser feito esses serviços. Por exemplo, muito comum, como será feito a remoção do piso? Será feito de forma manual? Será feito a remoção deste piso com o uso de marteletes elétricos de pequeno porte, de médio porte, porque de grande porte não pode, de forma alguma, fazer uma demolição de piso dentro de um apartamento? Em que horário será feito esta demolição de piso? Isso é estabelecido lá pelo condomínio, pela administração do condomínio. Além deste laudo, o responsável que assinou este laudo precisa acompanhar a execução profissional deste laudo, ou seja, a execução precisa ser acompanhada. Ah, mas o meu engenheiro ele fez uma videochamada. Tá, ele pode ter feito uma videochamada para fazer a vistoria inicial, talvez você esteja em uma outra cidade, mas ele precisa continuar essas videochamadas para que você possa mostrar para ele como está sendo executado. O ideal não é fazer uma vistoria por videochamada. O ideal é que o arquiteto ou o engenheiro ou o técnico em edificações faça a visita presencial. Eu, particularmente, prefiro fazer a visita presencial. Eu prefiro estar visitando o local, conferindo o local. Vou algumas das vezes, se for uma reforma curta, eu vou uma vez. Se for uma reforma mais demorada, eu vou algumas vezes vistoriar este local para ver como que aquela obra está sendo executada, para ver a conclusão desta obra. Porque se nós não fizermos este acompanhamento, nós não vamos poder garantir que aquele serviço está sendo executado conforme está no laudo técnico de reforma. E olha que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é de quem assinou aquele laudo. Então, no vídeo de hoje, você soube um pouco do que é este laudo de reforma. Está aqui um arquiteto que trabalha com isso. Caso você queira falar comigo a respeito, clica aqui na descrição. Você vai ver o meu contato, porque tem um outro vídeo que eu falo da importância de contratar um profissional e lá tem o meu número de WhatsApp. Você pode clicar lá, falar comigo, contratar os meus serviços se for necessário ou mesmo até tirar uma dúvida. Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade.